Oi gente, tudo bem com vocês? Esse foi o resultado da maquiagem de hoje. Agora eu vou passar para vocês o passo a passo de como foi feita. Eu tirei essa maquiagem de algumas referências da internet, de alguns profissionais que já fizeram essa maquiagem e fiz a releitura dela. Então espero que vocês gostem do passo a passo. Até já já! Vamos iniciar agora passando a base no rosto. Eu vou aplicando ela por todo o rosto, eu tô utilizando a base da Ruby Rose, que ela tem uma cobertura um pouco maior. Lembrando que a gente vai fazer só metade do rosto, porque vai ser metade uma maquiagem artística e metade uma maquiagem social. Agora eu tô vindo com a esponjinha da Mariana Saad, da Payot, e vou melhorando e espalhando toda essa base no meu rosto. Eu aplico nas olheiras, na maçã do rosto e vou espalhando sempre em batidinhas. Agora eu venho com o pen stick para eu fazer os contornos da minha pele. Esse que eu tô usando é o Bege Canela da Catarine Hill. Eu sempre uso porque eu gosto bastante da aplicação dele. Então, depois que eu passei nos pontos de contorno, eu venho novamente com a esponjinha e vou espalhando todo esse contorno. Agora eu venho aplicando um pó translúcido na minha pálpebra para que ajude a selar a pele. Esse pó translúcido ele não tem cor, ele é branquinho mesmo, porque ele é apenas para selar a pele, não para dar cor. Esse que eu tô usando é o da Vult, pó translúcido para maquiagem artística. Agora eu vou utilizar um blush, esse que eu tô usando é um blush bronzeador da Ruby Rose. Eu aplico ele na maçã do rosto para deixar bem coradinho. Agora eu vou vir com um pouquinho de iluminador na maçã do rosto, logo acima da maçã do rosto, no canto interno dos olhos, na pontinha do nariz e também na parte de cima do lábio. Esse iluminador que eu tô usando é o Boca Rosa da Payot. Hora de fazer o esfumado dos olhos. Tô utilizando um pincel de esfumar da MAC. Também tô usando uma paletinha de 5 cores da Atelier Paris. Eu tô iniciando a minha pálpebra com um marrom um pouquinho mais claro. Isso pode ser o marrom da sua preferência, sendo que ele seja um tom um pouquinho mais neutro. Eu faço essa primeira camada dele. Agora eu troco meu pincel, pego um pincel de esfumar e venho esfumando com um marrom um pouquinho mais escuro para dar esse degradê e também esse esfumado dos olhos que a gente quer para não deixar nada marcado. Esse pincel que eu tô usando é o de esfumar da Macrylan. Volto com o pincelzinho da MAC para terminar de esfumar e não deixar nada marcado, porque por mais que seja uma maquiagem social mais leve, a gente precisa deixá-la bem sutil e bem esfumada. Para finalizar, tô aplicando um delineador líquido da Tracta. Vou fazer um puxadinho, um delineado gatinho, para finalizar os meus olhos. E também para dar esse efeito bem romântico e numa maquiagem um pouco mais neutra.
Finalizo agora com a máscara de cílios, essa que eu tô usando é efeito cílios postiço da Maybelline. Aplico em todo o meu cílio superior e inferior. Agora eu venho com um pincelzinho chanfrado. Esse pincel normalmente eu uso para fazer a sobrancelha e também a parte inferior dos cílios, aplicando uma sombrinha marrom para deixar um contorno, mas que sem deixar muito marcado. Agora, para finalizar essa make, eu vou aplicar um batom. Esse que eu tô usando é da Payot, by Mariana Saad, cor Selfie. Para iniciar o outro lado da maquiagem, eu começo aplicando um Cloud Makeup branco da marca Catherine Hill por toda a outra metade do rosto, inclusive na pálpebra, na sobrancelha e também logo abaixo das olheiras. Eu aplico todo o produto com pincel chanfrado próprio para base. Ele auxilia na aplicação e também deixa a pele mais esfumada e sem marcas de pincel. Esse mesmo produto eu venho aplicando ele na região do cabelo, onde eu coloquei o papel filme e também a fita adesiva, para que fique tudo branquinho e fique uniforme na hora de finalizar a maquiagem artística. Agora eu tô aplicando novamente uma fita adesiva em cima dos meus olhos, porque eu preciso fechar para tá trazendo o desenho do olho em cima do meu. Agora eu venho com um pincel bem fininho de pintura facial e vou fazendo alguns desenhos que lembram esse lápis ou esse carvão vegetal na hora do desenho. E eu venho dando essas pinceladas e fazendo esses detalhes como se fosse o cabelo do nosso desenho. Esse efeito, ele também vai ajudar a cobrir a fita adesiva que a gente prendeu o cabelo e o papel filme. Então, eu venho dando todos esses detalhes, não tem necessidade de ser pinceladas muito certinhas, porque a gente quer a questão desse desenho como se ele fosse um esboço mesmo. Faço um traço fininho, marcando o meu rosto, o meu queixo, para que fique delimitado mesmo, lembrando um desenho. Volto para a parte do cabelo, eu vou finalizando com essas pinceladas. Essa tinta que eu tô usando é uma tinta preta da Color Make, uma tinta facial própria para maquiagem artística da Color Make. Agora eu vou começar a fazer os detalhes e o desenho da sobrancelha, como se fosse traços de lápis. Vou puxando, deixando os fiozinhos pra cima, como se fosse um detalhe do lápis mesmo. E vou delimitando a minha sobrancelha, deixando ela um pouquinho mais grossa para que ela consiga aparecer na maquiagem artística. Faço alguns detalhes, lembrando o desenho, lembrando uma maquiagem de quadrinho na lateral do rosto. Faço mais uma finalizada na parte do cabelo, puxando um pouquinho para a região da testa. Agora eu venho com uma sombra preta, essa que eu tô usando da paleta da Catherine Hill, com um pincelzinho de esfumar, e eu vou dando esses detalhes como se fosse um sujinho mesmo de lápis. Fiz um pouquinho no nariz e também na minha pálpebra, já iniciando esse fundo dos olhos que a gente vai estar desenhando. Faço na lateral também do rosto, um pouquinho mais marcado, e depois dou uma esfumadinha com o próprio dedo.
Faço mais uma base para os olhos, já lembrando dessa ideia do desenho que a gente vai refazer em cima. Agora eu venho com um lápis preto, eu apontei, deixei a pontinha dele bem fininha para eu iniciar esse desenho dos olhos, porque é um desenho que precisa ter bastante simetria, então eu vou iniciar com esse lápis e depois eu venho finalizando com a tinta preta. Esse desenho dos olhos vem cobrindo a parte da fita adesiva e eu vou fazendo todos os detalhes e referência desses olhos. Faço os tracinhos dos olhos, bem fininho, para dar essa ideia de um olho bem real, mas também com traços de lápis, como se fosse um desenho. Finalizo ele fazendo os cílios, bem puxadinho, como se fosse um anime, um desenho. Trabalho nos cílios inferior, fazendo cada um, antes da gente passar para a parte da tinta. Agora eu venho com o pincel, o mesmo que eu usei para fazer os detalhes do cabelo, venho com a tinta preta facial da Color Make e eu venho refazendo esses traços dos olhos para que ele fique um pouco mais marcado. Esse pincel ele tem que ser bem fininho para que você consiga fazer todos os detalhes e não fique nada grosseiro. Esses detalhes eles têm que ser bastante minuciosos para que não perca nenhum traço, nenhuma delicadeza desse desenho, porque qualquer erro de simetria fica um olho não tão perfeitinho para a ideia dessa maquiagem. Agora eu faço também o mesmo traço que eu fiz nos olhos, eu faço contornando a boca para dar o efeito de desenho. Eu uso a mesma tinta preta e vou contornando e refazendo o desenho da minha boca. Eu venho com uma tinta facial branca também da Color Make e vou ressaltando os pontos de iluminação do olho, para que ele consiga se destacar mais. Tudo isso, todos esses detalhes em branco e preto vai trazendo mais vida para o desenho.